Bom dia! Hoje nós temos sexta-feira, dia 12 de agosto. Jesus, o pão da vida. Uma missionária interessou-se por um casal chinês chamado Wang. Eram pobres e, apesar de morarem mais de 2 léguas distantes da igreja, não perdiam os cultos, qualquer que fosse o tempo. Um dia a missionária resolveu perguntar à senhora Wang se não sentia fome antes de chegar em casa à noite, pois costumavam estar às 9 da manhã na igreja, saindo só às 5 da tarde. Não, respondeu a chinesa, não sinto fome alguma quando tomo uma refeição de arroz antes de sair. O quê? Então às vezes não pode arranjar nem arroz? Sim, senhora. Quando acaba o arroz, e não temos mais dinheiro, temos de comer só mingau de farelo com água quente. Como a senhora poderia andar tanto com tão pouca alimentação? Houve um dia quando me senti tão cansada e fraca, sentei à beira do caminho e chorei. Meu marido, convencendo-me de que não valia a pena chorar, convidou-me a sair do caminho e esconder-nos atrás dos morros, onde os outros viajantes não nos interrompessem em oração. Assim fizemos, e ele orou pedindo que Deus nos concedesse fome espiritual, mais fome do que a fome física. Depois disto não sentimos mais fome. Levantei-me e andei até a casa. Depois de comermos a ceia de farelo, dormimos contentes e felizes. A palavra de Deus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. João capítulo 6, versículo 27. A palavra das senhas diz para nós hoje, do Salmo 146, verso 7, Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E do Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 6, diz, Jesus pegou os 7 pães, partiu-os e após ter dado graças, os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Esses 2 versículos falam de pão, falam de fome. Meus queridos e amados, o pão que sacia a nossa fome diariamente, ela é importante, mas a mais importante é saciarmos a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual, que é somente pelo ouvir da palavra de Deus, que é pelo praticar, pelo buscar, pelo ser preenchidos pelo Deus Espírito Santo cada dia. Que Deus nos conceda fome, assim também como foi o testemunho daquela chinesa. Mesmo andando, caminhando longe para participar ativamente da vida da comunidade, quase não tinham com o que saciar a sua fome. Mas Deus lhes deu forças, sabedoria, mediante aquela oração de fome espiritual. E nós, a nossa fome espiritual está sendo satisfeita? A gente está buscando, a gente está se alimentando da palavra a cada dia? A todos nós, uma abençoada sexta-feira.